Queridos, eu quero passar aqui para vocês umas datas, só para vocês meditarem. 11 de fevereiro de 1929 foi assinado o Tratado de Latrão. Isso significa o quê? O Vaticano ele se tornou um país, o menor país do mundo, mas o país mais rico, independente, país independente. 11 de fevereiro de 2003, o Papa Bento renunciou. E o que aconteceu? Caiu naquele dia que ele renunciou um raio na Basílica de São Pedro. Só para vocês fazerem analogia. 11 de fevereiro de 2025, Papa Francisco anunciou que estava doente. A mídia anunciou, o Vaticano anunciou que ele estava doente. Dia 21/4 é aniversário de Roma. Dia 21/4, Papa Francisco morreu. Anunciou a morte do Papa Francisco. Eu quero só que vocês vejam como é que é trabalhado a numerologia. Então, Apocalipse 17 fala, das 7 taças, dos 7 montes, que consequentemente Roma está assentado aos 7 montes, fala também da mulher que representa uma religião, que vive, essa religião vive por dinheiro, se tirar o dinheiro dela, ela não sobrevive mais, que a verdadeira religião na Bíblia é cuidar de órfãos e viúvos, é a verdadeira noiva do Mashiach. Então, essa grande prostituta, que é a grande Babilônia, que representa a verdadeira confusão para enganar as pessoas, e essa mulher que é a religião, que está sentada sobre as águas, muitas águas, representa sobre muitas pessoas. Então, a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvos, é a noiva do próprio Mashiach. Estamos falando da maior religião do mundo, nós estamos falando da Igreja Católica, que assenta com todos os reis, presidentes, enfim, do mundo inteiro, e ela tem um domínio, um controle mundial, isso é fato. E ela será fundamental nos últimos dias, nas últimas horas. Então, não sei se vocês observaram, tem uma lista gigantesca de cotações para ser o próximo Papa. Mas eu quero dizer para vocês, se nós analisarmos desde 1929 até agora, nós vamos analisar, já foi 8 papas, contando com o Papa Bento XVI, que renunciou. Se nós contarmos com ele, nós vamos ficar sabendo agora se ele está na contagem ou não, depois de 3 dias, acho que nós vamos ter notícia de Roma. 3 dias, nós teremos algumas notícias, aí a gente vai ficar sabendo. Se ele está na contagem, certamente o Papa Francisco, ele é o 8º Papa. Isso significa que ele morreu e não morreu. Nós vamos ver, vai acontecer um rebuliço aí. Agora, se efetivamente o Papa que foi renunciado, que pediu para sair, que é o Bento, aí entenda-se que o Francisco é o 7º Papa. Então, ele efetivamente vai ter que apresentar um novo Papa para tornar-se o 8º, para apresentar o anti-Mashiach às nações, que vai trabalhar lado a lado ao governo único, ao governo mundial. Então, nós temos uma lista infinita de possíveis papas, para cotações de papa. Tem papas italianos, filipinos, da Ásia, de Portugal, francês, Jerusalém, tem um franciscano que eu acho que ele é forte, candidato também, tem de Budapeste, tem do Congo, tem do Uruguai, tem da África do Sul, tem do Colômbia, tem da Alemanha, que eu também acho que os alemães, ele é formado mais na parte de doutrinação, ele também é um forte candidato. Tem sueco, tem brasileiros, igual eu já havia falado com vocês em outros vídeos anteriores, tem 3 brasileiros, que um dos 3, o Papa Francisco, ele elevou esse mais, ele é mais querido pelo Papa Francisco, ele tem chance de ser um Papa. Se nós contarmos que pela renúncia do Papa Bento, o Francisco é o 7º, então o 8º Papa pode ser um brasileiro. Ele não é somente brasileiro, ele é brasileiro, descendente de alemão, tá, queridos? A descendência dele é alemã, com brasileiro. E vários outros brasileiros aí que estão cotados, que pode sim, tem a chance sim de ser um novo Papa, para andar lado a lado com o anticristo. Nós entendemos que o Brasil é profético, o cenário brasileiro, o Brasil tem que estar envolvido em alguma coisa, porque o Brasil é o deserto, que fala na Bíblia. O Brasil vai alimentar o mundo, já é conhecido como celeiro mundial, nós entendemos isso, O Brasil, Salomão, a descoberta foi por Salomão, do Brasil. Então, o Brasil é cenário do fim dos tempos, tá? Então, nós temos que ficar com olhos atentos, com os olhos abertos. Igual eu estou falando com vocês aqui sobre a Bíblia, sobre esses cenários, essas datas, que nada é caso. Acontece
de anos em anos acontece alguns acontecimentos históricos que vêm abalar a nação. Por exemplo, em 11 de fevereiro de 1929, o que aconteceu? Assinou o Tratado de Latrão. O que quer dizer? O Vaticano tornou-se um país, o menor país do mundo, mas o menor e o mais rico do mundo. Né? 11 de fevereiro de 2013, o que aconteceu? Bento XVI renunciou e o que aconteceu? Caiu um raio na Basílica de São Pedro. 11 de fevereiro de 2025, o que aconteceu? O Papa Francisco anunciou que ele estava interno, que estava com bronquite, né? Que estava doente, que estava internado. Dia 21/4, hoje, justamente hoje, aniversário de Roma, o que eles anunciam? A morte do Francisco, justo depois da Páscoa, né? Lembra que Alcha morreu no 3º dia? Ele ressuscitou na Páscoa, né? Então, eu quero dizer para vocês que tudo é cenário profético pro fim dos tempos, né? Então, está se cumprindo o Apocalipse 17. Depois, se você tiver tempo, medite Apocalipse 17, que lá vai falar sobre a religião, a mulher, né? Vai falar sobre a grande Babilônia, que é o espírito de confusão, né? Vai falar sobre a verdadeira religião, que é cuidar de órfãos e viúvos, né? Que nós entendemos que essa é a verdadeira religião, cuidar de órfãos e viúvos. A verdadeira religião é a noiva do Mashiach, né? A igreja remanescente. Nós estamos falando, querido, a maior religião do mundo, ela se assenta com todos, no mundo inteiro, né? E ela tem grande poder e influência. Então, a lista para o novo Papa é gigantesca. Mas eu acredito que em 3 dias vai ter um movimento aí. Eu acredito que pode acontecer algumas novidades aí para conosco, para que a Roma vai anunciar algumas coisas em 3 dias. Fiquem atentos. Se eu estiver certa, eu tô falando entendimento, tô trazendo aqui para que vocês venham meditar comigo e a gente venha tentar entender o que está acontecendo. Uma visão, né? Se o Papa Francisco certamente é o 8º Papa que nós vamos contar, se eu fosse contabilizar, eu contabilizava. Não é porque o Bento XVI renunciou que ele deixou de ser Papa, não. Ele deixou de ser Papa, mas ele foi Papa um tempo. Ele só não quis continuar, foi obrigado, coagido a rejeitar, a renunciar. Né? Diz que ele foi obrigado, coagido a rejeitar. Ele não queria sair. Então, ele era o 7º. Então, ele foi forçado a sair. Então, o Francisco é o 8º, ponto, porque ele é o 8º rei. Isso é fato. Então, se ele é o 8º rei, como que ele pode ter morrido? Entende? Como que ele pode ter morrido se ele é o 8º rei? E ele é franciscano, ele tem tudo, sabe, no fim dos tempos. É muito profético a vida do Francisco. É extremamente profética. Tudo dele está ligado à Itália, a Roma, tudo é muito profético no fim dos tempos. Vamos ver as próximas novidades, né? Acredito que em 3 dias nós vamos ter novidades aí. Então tá. Só quis trazer aqui para que vocês venham me ajudar a meditar e entender o que está acontecendo. Porque nós estamos no cenário do fim dos tempos, cenário final. A palavra do Criador, ela não volta vazia. Passaram céus e terras, mas a palavra dele não volta, não, né? Passaram céus e terras, mas a minha palavra não passará. É isso aí. Nós estamos numa era de Apocalipse. O fim chegou o fim. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir. Estamos no cenário Apocalipse. Estamos vivendo efetivamente a materialização das promessas de Apocalipse se cumprindo diante dos nossos olhos. Estamos vivendo na própria pele o cenário que antes era só uma leitura, que muitos acreditavam que tudo que você lia em Apocalipse era só uma historinha. Não, nós estamos lendo uma história, foi direcionada pelo Ruach Kadosh do Criador ao apóstolo João. Ele deixou e que isso ia cumprir, e aqueles que nele creu, acreditou, e hoje essa verdade está materializando diante dos seus olhos, né? Então, na minha visão espiritual, Francisco é o 8º Papa. Mas Érico, mas ele não pode ter morrido. Se ele não pode morrer, na minha percepção, que eu conto o Bento com o Papa. O Bento foi 7 e o Francisco 8º, na minha percepção. Se ele é o 7º, se ele morreu, então ele não vai voltar à vida, né, Érica? Aí eu não sei. Os dias vindouros vai nos falar. Se ele morreu, se não morreu, se vai ressuscitar milagrosamente, vamos ver. Os dias que estão por frente vai vir. Vai nos falar o que aconteceu e o que vai acontecer nos demais dias. Então, olho aberto. O fim chegou o fim. Assim seja. Quanto a fatos, não há argumentos.